Olá, quero dar as boas-vindas a vocês que vão fazer o curso de redação Suzana Luz 2022, segundo semestre. Já tem um pessoal aí que está na luta conosco desde o começo do ano. E a partir de agora nós vamos fazer aí os comentários dos temas de redação, começando com esse tema que é as ações públicas e privadas para suplantar o deserto de notícias no atual contexto brasileiro. Quando eu coloquei esse tema para a turma avançada, como simulado, quase que eles me jogaram da janela, né? Mas aí eles se acalmaram, colocaram a cabeça no lugar, lembraram da frase "não se deixe abalar pelo tema" e começaram a cavucar repertórios, recursos argumentativos, estratégias argumentativas para desenvolver a redação. E eles não se saíram mal, viu? Parabéns para a turma avançada em idade, avançada em termos de luta para conquistar a vaga na universidade que eles tanto desejam. Bom, vamos primeiro entender esse tema e verificar a quantidade de recortes que nós temos aí, né? Primeiro, o que seriam ações públicas, o que seriam ações privadas, o que é suplantar. Sim, de vez em quando aparecem umas palavrinhas assim no Enem, que a gente às vezes, né, como já aconteceu de vocês terem palavras que emperraram, fizeram com que muitas pessoas tirassem, inclusive, zero. Teve uma época lá que o MEC se pronunciou, inclusive, mostrando que muitas pessoas não sabiam o que era democracia. Um termo que está aí tão em vigor, um termo que faz parte da nossa Constituição, que faz parte do nosso regime democrático de governo, de atuação estatal, tudo mais. E teve pessoa que não sabia o que significava a palavra democracia. Então, sim, de vez em quando nós temos nos temas de redação palavras que podem prejudicar aquele que vai fazer o texto, aquele que está nesse processo do Enem. Nós tivemos também um ano que apareceu lá os estigmas relacionados às doenças mentais. Quem não sabia o que era estigma, de certa forma, teve prejuízo na hora de desenvolver o seu texto, né? Então, nós temos que tomar cuidado com essas palavrinhas. Então, o tema central, geral, é deserto de notícias. Vocês não vão fazer igual alguns por aí não, né? No ano passado, quando nós tínhamos lá o tema do registro civil, a invisibilidade daqueles que não têm registro civil. Aí o pessoal falou que o tema era invisibilidade. Não, o tema era registro civil. E o recorte é a questão da invisibilidade. Aqui, qual é o nosso tema? Deserto de notícias. E aí nós temos que contemplar no atual contexto brasileiro, não no contexto passado, e ações públicas e privadas para suplantar, para acabar, para diminuir esse problema que é o deserto de notícias. Vamos analisar um a um, tá bom? Então vamos de trás para frente, no atual contexto brasileiro. Isso não significa que você não possa fazer uma comparação, uma analogia, falar sobre os contextos de outros países, você pode fazer tudo isso. Mas o seu foco tem que ser o Brasil, tudo bem? Número 3, ações públicas seriam aquelas ações vindas por parte do governo. Vamos imaginar uma cidade, então, em que não haja meios de comunicação. Não tem lá uma televisão, não tem lá um rádio, mas tem uma Câmara dos Vereadores. Nessa Câmara nós podemos ter pessoas relacionadas à imprensa, podemos ter pessoas formadas em comunicação social via concurso público e elas poderiam fomentar na cidade, por meio de verbas públicas, a promoção de notícias locais. Tá bem? Daqui a pouco eu vou explicar o que é o deserto de notícias e aí vocês vão entender isso melhor. Isso seria uma ação pública. O que seria uma ação privada? Seria as redes de comunicação, seja um jornal, um rádio, uma emissora de televisão, seja mesmo uma rede social, colocar numa cidade menor, numa curutela, em alguma comunidade, alguém que pudesse comunicar os fatos, aquilo que acontece em determinadas regiões.
certo? Isso seria uma ação privada. E o que é suplantar? É superar, é conseguir acabar com um determinado problema, é suprir uma determinada lacuna. E, enfim, chegamos ao deserto de notícias, que é uma expressão usada, é metafórica, portanto, uma expressão usada para indicar o quê? Aquelas cidades que apenas recebem notícias de fora, mas elas mesmas não conseguem mostrar aquilo que acontece na sua localidade. Ué, Su, qual que é o problema disso? O problema é que às vezes você pode ter um prefeito corrupto, você pode ter um recebimento de verba que não foi bem aplicada, você pode ter fatos que acontecem ali naquela situação e que você não consegue comunicar. Como, por exemplo, um promotor, como, por exemplo, um governador pode saber o que acontece numa pequena localidade se ali você não tem meios de comunicação que comuniquem esses fatos. Então, esse que é o problema que você vai ter que tratar no seu texto, essa ausência de comunicação de notícias, esse deserto de notícias é um problema e você vai ter que buscar soluções para isso. Então, nós colocamos aí para vocês uma definição daquilo que é o deserto de notícias. É uma expressão, portanto, eu já falei, ela é metafórica, por causa da palavra deserto, e ela vai estar relacionada à área da geografia. Então, qual área que você vai aproveitar mais daquilo que você aprendeu no ensino médio é a área da geografia. Lembrando aqueles conceitos que nós temos de macro-região, aqueles conceitos de micro-região, de cidades médias, grandes, pequenas, de situações assim, em que você tem ali um pequeno vilarejo, em que ali também é destinado a verbas públicas, ali também você às vezes tem problemas relacionados à educação, à saúde, ao meio ambiente, mas que esses problemas não são transmitidos, não são repassados para órgãos maiores e muitas vezes as pessoas que são interessadas, o poder público principalmente, não fica sabendo. Então é algo relacionado a essas duas áreas de atuação, a geografia e ao jornalismo. Qual é o problema que está colocado no tema quando essa transmissão de informações ela é boicotada, ela não é permitida, ela não acontece? Por quê? Porque naquela pequena região não há um interesse privado se colocar um jornal, uma rádio, um órgão de televisão, uma empresa de televisão de comunicação, porque existem poucas pessoas, porque as coisas não acontecem com tanta rapidez, não tem um conteúdo muito grande, Mesmo assim, são brasileiros, são pessoas que passam por problemas e que mereceriam ter essas notícias repassadas. Tá bem? Então, esse é o tema dessa redação. Uma coisa que muitos alunos reclamam é assim: Su, como que a gente faz para não repetir a palavra que faz parte do tema? Então, quantas vezes eu posso repetir a palavra suplantar? Obrigatoriamente, você vai ter que colocar na introdução. Lembrem que a introdução ela tem que ter todos os elementos, ela tem que conter os elementos temáticos. Então, você vai sim colocar a palavra suplantar, pelo menos na sua introdução. E depois, na conclusão, no momento de fechar o texto, você vai concluir dizendo, portanto, a fim de suplantar o deserto de notícias, aí é bom que você repita na conclusão. Enquanto isso, durante o texto, você vai colocar aí a palavra transpor, superar, sobrepor, assumir o lugar de algo, acabar, terminar, certo? São sinônimos possíveis para você não repetir a palavra suplantar. Então, repito, coloca lá na introdução, coloca na conclusão e está ótimo, você não vai perder nota na competência 4 por repetição se você fizer assim. Outra malícia que eu vou deixar aí para vocês, que vocês têm que entender, é o seguinte: não vai fazer um parágrafo só sobre medidas públicas e outro só sobre medidas privadas. O interessante nesse momento é você saber relacionar as medidas públicas e as medidas privadas. Vamos dar um exemplo. Olha, o poder público, o governo do estado, ele tem como abater taxas, impostos, diminuir esses impostos também, de empresas que teriam interesse de colocar lá uma afiliada, é assim que se chama, tá? Uma afiliada da Rede Globo naquela cidade,
naquela localidade, mesmo pequena, mesmo com poucos habitantes, mesmo com poucos moradores. Por quê? Porque ali é polo de agronegócio. Por quê? Porque ali é polo de indústrias de confecção. É uma cidade pequena? É, mas tem várias empresas que confeccionam e vendem para o Brasil inteiro. É uma pequena cidade? Sim, mas ali tem uma fábrica de tais peças. Para aquela localidade são destinadas verbas públicas. Olha, é uma cidade pequena, mas é um polo que contém várias universidades, inclusive de medicina, biomedicina, química, engenharias. Então, qual é o interesse que uma empresa pode ter em colocar ali, por exemplo, um jornalista para divulgar notícias? De repente isso custa caro, e aí é que vem o poder público para incentivar, por meio desses mecanismos que eu já mencionei, diminuição de impostos, às vezes tirar determinados impostos, determinadas cargas tributárias dessas empresas, para que elas se sintam estimuladas de colocar ali, naquela localidade, uma agência, um jornalista, alguém que possa repassar essas notícias. Então, o ideal nesse texto é que vocês consigam associar essas medidas públicas às medidas privadas para você defender a sua tese. Para tanto, nós preparamos aí um texto bem esclarecedor sobre o que é uma concessão. Poucas pessoas sabem disso. Olha, qualquer rádio, qualquer jornal, qualquer televisão, qualquer aplicativo de celular, qualquer rede social, ela só atua num determinado país se o governo permitir. É isso que a gente chama de concessão. Não sei se vocês sabem, mas hospitais, escolas, todas são concessão do governo. Por quê? Porque o poder público detém as escolas, detém o poder de ensino, detém o poder de educar a população, detém o poder de dar a saúde à população, detém o poder de dar também segurança, mas ele concede a empresas privadas também esse poder de atuar de modo paralelo, desde que obedeça suas regras. Então, a mesma coisa são as concessões para rádio e TV. Para uma televisão funcionar, ela tem que ter a permissão do Estado, tanto do governo quanto do governo federal, com os seus ministérios. Tudo bem? Então, para que uma agência se coloque numa determinada cidade, numa determinada região, ela vai precisar dessa autorização. E é exatamente nesse momento em que o poder público pode dar incentivos para essa concessão, tá bem? É bom que você saiba disso para formular a sua tese. Aí você tem o grande problema relacionado a essa temática, que é exatamente uma popularização da internet. Então veja, antigamente, para você saber qualquer notícia, óbvio, você precisaria ter ali um jornalista, um correspondente que noticiasse num grande meio de comunicação aquilo que aconteceu. A notícia, o fato, aquela narrativa. Hoje, qualquer pessoa com um celular e que tenha também ali contato com um aplicativo, vamos imaginar ali o Instagram, por exemplo, né? Podemos pensar no Facebook, até mesmo no WhatsApp, ela consegue fabricar uma notícia, ela consegue deturpar uma notícia, que é o que nós chamamos de fake news. Ela consegue dar uma interpretação muito ultra subjetiva de uma coisa que ela está vendo, tá bem? Transformar isso daí em notícia é outra situação. Para ser realmente notícia, nós precisamos de um órgão instituído que tenha responsabilidade civil, principalmente, para arcar com aquilo que foi noticiado. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu estou trafegando aqui numa avenida, numa estrada, vamos colocar assim que é melhor. E eu vejo um acidente, eu vou ali, filmo o acidente, e eu exibo, né, às vezes, a pessoa vitimada, a pessoa que está ali ensanguentada, e eu não coloco nenhuma tarja no meu Instagram, coloco ali a cena real. Isso daí pode criar uma penalidade para a pessoa que está transmitindo essa informação. Isso é uma informação, isso não é notícia. Para passar a ser notícia, eu preciso que uma empresa de comunicação, ela assuma a responsabilidade
por aquilo que está sendo transmitido, em termos de indicação etária, em termos de horário, em termos daquilo que deve e não deve ser exibido, com ou sem a autorização da pessoa que está envolvida também nesse processo. Então imagine o seguinte, eu, Suzana, se eu estou gravando e transmito no meu canal, eu vou ter uma responsabilidade subjetiva. Agora, quando uma empresa jornalística transmite, ela vai ter, além da responsabilidade subjetiva de quem filmou, de quem vendeu a imagem, também a responsabilidade objetiva que é dada pela empresa. É claro que quem se sentir lesado por aquela transmissão, por aquela notícia, ele vai demandar na justiça em relação àquela empresa que transmitiu. Tudo bem? Então, existe essa diferença entre aquele que vai transmitir um fato e aquele que vai arcar, chamando aquele fato de notícia. Por isso que é importante nas cidades nós termos redes de comunicação que possam transmitir com responsabilidade aquilo que é uma informação muitas vezes que pode ser transformada numa fake news, que pode ser algo que é transmitido sem a devida responsabilidade. Eu estou falando tudo isso para vocês porque às vezes vocês não entendem qual é o problema de, em uma cidade, em uma localidade, não haver agências que tenham essa responsabilidade frente àquilo que é colocado, aquilo que é transmitido. Tudo bem? Então, uma coisa é só um fato, outra coisa é o fato transformado em notícia. Esse fato transformado em notícia vai ter muito mais relevância. Por isso que a palavra responsabilização, responsabilidade é bem importante nesse sentido. Porque, repito, se eu coloco ali uma notícia rápida, principalmente vamos pensar nos stories ali do Instagram, que brevemente ela vai estar superada, é uma coisa, a outra ela está estampada em um site, a outra ela está estampada por uma empresa que tem essa responsabilidade dada pelo Estado. Então nós temos que tomar cuidado com isso e seria bem interessante vocês abordarem essa questão dentro da redação. Mas nós sabemos que não apenas as nossas ideias sobrevivem nos temas de redação. É preciso que vocês tragam para dentro do texto pessoas que são autoridades, filósofos, sociólogos, literatos, dados estatísticos, históricos ou geográficos, como já falei, emanados do ensino médio, para poder sustentar as suas ideias. Então vamos ver qual repertório sociocultural a gente pode colocar nessa redação. Nas nossas aulas teóricas, a gente ressalta muito bem um aspecto que você tem que levar em consideração. Qual é esse? Não adianta você ir apenas com as suas ideias para o texto. Você precisa reforçar as suas ideias com repertórios válidos, legitimados e que sejam pertinentes. E também produtivos para a sua tese. Então, produtivo para a tese, pertinente ao tema e legitimado para que seu leitor entenda que realmente você domina essa temática. Quem que nós queremos apresentar a vocês? Esse professor da Escola de Comunicações da USP, tá? Eugênio Bussi, em que ele vai falar muito sobre essa questão relacionada ao jornalismo. Ele é professor, colunista do Estadão, professor da USP, imaginem quanto de conhecimento ele tem sobre o tema. Então, ele vai mostrar para a gente vários aspectos relacionados ao problema de não se ter a popularização, principalmente, de meios de comunicação espalhado em todo o país. Você ter ali, de repente, uma rede que é colocada no Rio de Janeiro, por exemplo, né, Rede Globo, e ela vai estar ali totalmente voltada para aquele contexto, esquecendo muitas vezes que tem todo um Brasilzão aí em que as coisas acontecem e que devem ser divulgadas. Então, esse professor, ele é autoridade no assunto e, por isso, tudo que você relacionar a ele vai estar pertinente para essa temática. Feita a sua introdução, passemos então para o parágrafo de desenvolvimento. Você vai começar com um elemento coesivo. Nesse sentido, pode-se entender como são importantes as ações públicas e privadas para fomentar, para estimular, para aumentar o número de meios de comunicação que possam superar o deserto de notícias. Assim, pode-se mencionar o professor da USP, Eugênio Bussi, o qual, em uma entrevista, afirmou que, abre aspas, a democracia no Brasil
é uma democracia para poucos, fecha aspas, ao indicar que a falta de meios de comunicação em todo o território nacional pode colocar em prejuízo aqueles brasileiros que desejam mostrar uma situação de injustiça, mostrar uma situação em que a verba pública não está sendo bem empregada, mostrar situações que colocam em prejuízo o cidadão brasileiro. E aí, depois disso, no terceiro período, você vai fazer um fechamento dessas ideias, defendendo sempre a sua tese. Não só isso, você pode também mencionar a própria Constituição Federal, que concede à União o poder de verificar se esses meios de comunicação estão realmente cumprindo sua tarefa de democratizar as informações. Nesse sentido, eu já vou puxar um gancho aí para os agentes interventivos. O próprio governo federal, por meio das políticas públicas do Ministério das Comunicações, que é o ministério que cuida dessa parte estrutural, do Ministério da Justiça, que é o que cuida dessa parte do conteúdo, é um agente interventivo válido para essa temática. O Congresso Nacional também é agente interventivo, porque é ele que regulamenta essas informações, principalmente vai fazer uma verificação sobre a veracidade, a verdade por trás dessas informações. E como já disse o Ministério das Comunicações, que também vai fiscalizar essas relações de comunicação. Nota que ele não é responsável pelo conteúdo, mas sim por essa parte estrutural. Então seriam 3 agentes interventivos aí que vocês podem explorar no texto. Não precisa colocar o governo federal por meio do Ministério das Comunicações, porque isso não é meio de execução de ação, hein, pessoal? Isso é agente. Coloca direto Ministério das Comunicações ou apenas governo federal, tá bom? Fica a dica aí para vocês. E dependendo da tese que você está defendendo, também Ministério da Educação, por quê? Porque é ele que forma jornalistas, ele também pode atuar como um agente interventivo. Aí vai depender muito da sua própria tese, se você for com uma tese assim, mais educacional, alguma coisa assim, tá bom? Mas os naturais, os agentes naturais para essa temática realmente estão aí colocados para vocês. Seria o Ministério das Comunicações, Congresso Nacional e Governo Federal. Queremos desejar que vocês façam um bom texto. Lá no site Suzana Luz, na aba Melhores Redações, tem algumas redações com essa temática, que como eu já falei, os alunos fizeram esse tema como simulado na turma avançada, nossa turma da segunda-feira à tarde. Então vocês podem aproveitar ali um pouquinho daquela estrutura e até mesmo verificar qual foi a tese que os alunos defenderam naquela oportunidade, tá bom? Um bom curso para vocês, vamos com bastante força, com bastante foco, com bastante fé, porque o Enem é amanhã, ou seja, logo logo nós estaremos frente às portas dessa prova tão esperada. Grande abraço!